Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Whispers and Secrets of the Simple Life, eu sou a Sandra Cardoso e esta vai ser uma pequena opinião de um livro que acabou mesmo de sair, que se chama Between the Veil, de uma nova autora de fantasia, a Zoe Zaman. Comecei a segui-la através da minha própria página da autora, porque os seus vídeos apareciam várias vezes no meu feed e eu gostava da maneira como ela falava, da sua escrita, desta ideia que ela tinha já há muitos anos, do seu percurso como recente mãe, como estar a terminar também um curso, e portanto comecei a segui-la e quando ela finalmente desvendou o nome do livro e a sinopse e tudo, eu fiquei ainda mais curiosa. E agradeço já à autora por me ter fornecido uma arc. Between the Veil segue a vida da Oden, uma jovem mulher que foi acolhida pela família real imortal do seu reino após o ataque dos Shov, os inimigos do reino dos humanos, dos reais que a governam. E que nesse ataque ela perdeu a família e portanto ficou sozinha. Mesmo acontece a Everett e portanto os dois acabam por ir viver para o palácio, serem treinados como soldados e haver uma cumplicidade, uma amizade entre os dois que faz com que tanto um como o outro, mas principalmente Everett, proteja Oden. Portanto, eles protegem-se um ao outro, mas Everett tende a proteger um bocadinho mais Oden. Porquê? Não só porque depois se percebe que ele tem sentimentos por ela, mas também porque a família real é bastante violenta na maneira como lida com Oden. Ao chegar ao final do livro, de uma forma compreende-se porque é que eles são assim com ela, mas ao mesmo tempo também não se compreende, principalmente quando ficamos a saber do que é que Oden poderá ser capaz. A outra personagem masculina principal aparece é Azrael, um dos melhores amigos de Everett, apesar dele ser... Ele não é recente na história de Everett e de Oden, mas de alguma forma acaba por ser recente depois na amizade que cria com Oden. Mais ou menos meio do livro, quem vai para o meio do livro depois para o fim. E depois é um mundo que é governado por imortais que não se entende muito bem que tipo de imortais são. Não se sabe muito bem de onde é que vêm estes imortais. Porque também não se entende muito bem que tipo de poderes é que eles têm. Só se sabe que eles são imortais. Não morrem, supostamente. A certa altura pensei até que pudessem ser anjos, não é? Da maneira como são, não digo descritos, mas da maneira como são falados e temidos, pensei, eles são... A imagem que me vem é a imagem de um anjo. Vingador, talvez, mas porque realmente são anjos um bocadinho violentos. Há uns imortais mais cruéis, como é a família real com quem a Oden e o Everett vivem, e depois para o reino para onde se mudam. E depois também há os imortais que se tornam amigos e que se tornam confidentes da Oden, principalmente. E portanto há aqui as dicotomias normais de vilões ou não. Não é? Porque eu, da maneira como tratam a Oden, para mim também são vilões, tão vilões como os Shov. Já os Shov achei bastante interessante a maneira como a autora acaba por os descrever, porque para mim ela pegou no mito do vampiro e transformou. Porque os Shov sugam a alma dos mortais, dos humanos. E eu só vi isso, porque normalmente não é o mito do vampiro, é que ele suga sangue, certo? Mas aquilo que me veio à cabeça foi que é outra autora que foi pegar no mito dos vampiros e transformou-os, tal como a Sharon Canyon fez com os Dark Hunters, com os... agora não me lembro. Bons vampiros, entre aspas. Não os Dark Hunters, mas os bons vampiros que morrem aos 27 anos por causa da maldição do Apolo. E depois nós temos os outros. Os Acolyte. Lembrei-me. Os Acolyte e os Daemon. Lembrei-me agora. Portanto, nós temos os Acolyte que sobrevivem como humanos, só que chegam aos 27 anos e morrem. Mas se quiserem continuar a viver, têm que sugar, não é sangue, é a alma dos humanos. E então ficam ali durante 2, 3 dias com a alma de um humano, só que isso torna-os viciados na alma dos humanos e torna-os naquilo em que os Dark Hunters vão caçar à noite e assim libertar as almas que eles sugaram. Portanto, eu achei bastante interessante a autora, a Zoe Zaman, ter pegado um bocadinho nisto que é raro ver-se, porque normalmente o mito do vampiro é só suga sangue para sobreviver, não é? E para se alimentar. Mas aqui é novamente o sugar a alma e portanto eu não sei se há mais algum livro assim de fantasia e o mito do vampiro que o Sharon Canyon o escreveu
É diferente de tudo, por isso é que eu também gosto bastante, para além das mitologias todas que ela utiliza nos livros dela. Gosto bastante da maneira como ela utilizou o mito do vampiro, dividindo. Então a Zoe Zaman fez o mesmo, porque em vez de ser sangue, são almas. E portanto, isso para mim é um vampiro porque está a sugar algo do corpo de um humano perfeitamente normal. Uma história que não é complicada de seguir, mas que ao mesmo tempo tem as suas reviravoltas e as suas complexidades, porque a autora não desvenda muito do que é que Oden é capaz ou será capaz no futuro. Everett acaba por mentir a Oden, ou omitir, mente por omissão, melhor dizendo, a Oden sobre quem ele realmente é. Porque depois há aqui uma série de coisas que acontecem que fazem com que os três acabem num outro reino, um reino que está ligado ao Chove, mas isso só depois no fim é que se compreende porquê. Mas depois lá está, temos uma série de momentos, uma série de momentos amorosos, sexy, bastante de compreensão, discussões. E, portanto, temos uma Oden que de vez em quando está dividida entre o Everett e o Azrael, porque ambos têm personagens diferentes, têm responsabilidades diferentes, têm maneiras diferentes de lidar com a Oden, mesmo quando se vê que ambos gostam dela. O mesmo acontece com a Oden, ela tem uma maneira diferente de lidar com os dois, principalmente depois de saber que Everett lhe mentiu, ou lhe omitiu certas coisas da sua vida. É uma narrativa muito rápida, compreende-se muito bem. A certa altura disso, o Everett está aqui a esconder, logo no início, o Everett está aqui a esconder qualquer coisa. Vê-se esse momento, se estiverem atentos, vê-se esse momento. E depois, é claro, compreende-se o que é. O Azrael, eu acho que é uma personagem bastante aberta. Não que tenha o coração ao pé da boca, mas ele é mais soldado que líder. É? Mas para a Oden, qual será o melhor? Porque a Oden é uma personagem que ainda está a crescer. Enquanto que os outros já sabem muito, são bastante confiantes daquilo que são e daquilo que poderão ser no futuro desta história, porque eu não sei se a autora está a pensar escrever. Eu sei que ela está já a trabalhar no segundo e penso que haverá um terceiro. Mas lá está, a Oden é ainda uma personagem que está a crescer e que ainda não se sabe muito bem qual o seu verdadeiro poder e qual a sua verdadeira personalidade. Nós vemos que ela é uma pessoa forte, uma pessoa que luta, uma pessoa que está sempre pronta para defender os seus amigos, e isso vê-se ao longo da narrativa, vê-se vários momentos assim. Mas há aqui qualquer coisa que ainda falta mais, e tanto assim de pé atrás com ela. Muitas outras personagens que tornam a narrativa bastante querida e bastante fofa. Há outras que apetece esganar. Eu acho que esta poderá ser uma próxima fantasia a se gostar. Poderá não ser uma fantasia wow, não é? Como outras que andam por aí, que eu não vou mencionar porque já tem publicidade a mais. Mas é uma boa fantasia, às vezes até mesmo para desanuviar das fantasias grandes, épicas, de grandes batalhas, não é? Porque esta tem alguns momentos de luta, tem alguns momentos de conhecimento, mas não é assim nada de extraordinário. Eu gostei bastante. E estou muito curiosa com o segundo. Eu acho que o segundo sairá para o ano, mas ainda não há perspectivas. E portanto, se haverá um terceiro também vou estar curiosa. Por isso, se entretanto já leram este livro, não é? Porque ele acabou de sair, mandem mensagem. Se virem antes de ler o livro ou se ainda estiverem com curiosidade, ou se estiverem com curiosidade em lê-lo, mandem mensagem também a perguntar. Mas eu não dou spoilers, ok? Respondo às vossas perguntas, mas sem spoilers. Por isso, digam coisas e até à próxima. Tchau!